Olá pessoal, eu sou o Wellington, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de VBA. Na aula de hoje estarei falando para vocês sobre variáveis públicas, variáveis estáticas e variáveis locais, variáveis globais, tá? Para vocês entenderem um pouco o que são esses conceitos. Então vamos lá. Já estou aqui com a janela do meu VBA aberto, vou inserir um módulo. Nesse módulo eu vou colocar uma macro. Como sempre, chamar essa macro de teste. Bom, aqui dentro eu vou criar uma variável. Então vamos lá. Vou criar a variável A e vou colocar ela do tipo string. Agora eu vou colocar dois pontinhos aqui, tá pessoal? Para me dar prosseguimento. Então aqui eu vou colocar que a minha variável A vai ser igual a palavrinha... vai ser o meu nome, por exemplo, tá? Bom, aí aqui o que acontece? Eu vou exibir na tela essa variável A. Então vou dar um message box A, tudo bem? Vamos executar aqui e ver então funcionando, né? Perfeitinho, Wellington Vito, tudo certo. Aí vamos supor que eu tivesse um outro módulo aqui, ó. Um outro módulo não, uma outra macro aqui, a macro test2. E eu tentasse exibir essa variável A, né? Da mesma forma que no teste 2. Vamos ver o que acontece? Ah lá, está falando que a variável não foi definida. Ou seja, quando vocês criam uma variável dentro de um módulo, dentro de uma macro, tá? Dentro de um método, quando vocês criam uma variável dentro de um método, que foi o que eu fiz, né? Eu criei a variável A dentro do método teste. O que acontece? Ela não é acessível em outros métodos. Então é aí que entra o conceito de variável local e de variável global. Essa variável dentro do método aqui é uma variável local, ela só vai funcionar para este método. E se eu quisesse que o A fosse de acesso global dentro deste módulo, que é o módulo 1, como que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, eu vou dar um Enter aqui, né? Eu vou separar o A dessa parte aqui de cima, que era a declaração. E essa parte aqui, que era a declaração, eu vou dar um Ctrl C, vou apagar ela. E aqui, ó, embaixo do meu Option Split, né, antes dos módulos que eu criei, né, eu declaro ela de A as string. Ou seja, a partir desse momento, a minha variável A vai ser acessível por todos os métodos que estão dentro do módulo 1, tá? Então vamos testar, né, novamente. Eu vou executar o teste aqui, ó. Exibiu Wellington Vito, né, ou seja, ele atribuiu a variável A o texto Wellington Vito e exibiu esse texto na tela, beleza? Agora vamos vir aqui no teste 2. Vamos ver se o Wellington Vito continua armazenado aqui na variável A. Vamos executar o teste 2. Ah lá, prontinho, funcionou. Então, agora dentro desse módulo, sempre que eu precisar usar a variável A, o valor que eu atribuí a ela vai ficar mantido ali e eu vou poder usar ela em qualquer método aí do meu código. Porém, tem alguns casos, né, em que isso pode não funcionar, como por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo o seu código e sem querer você tenha cometido algum erro aí, tá? Então, por exemplo, eu vou apagar aqui, né, essa aspa, vou executar o meu código. Espera aí, ele colocou a aspa sozinha. Deixa eu tentar simular um outro erro aqui, ó. Eu vou apagar esse X do MSG Box, tá? Uma instrução que não existe aí no VBA. Vamos executar. Ah lá, ele deu um erro, né, falando para mim que não existe esse método aqui, né? Então eu vou, quando ele dá erro, né, normalmente a gente clica nesse quadradinho aqui para redefinir, né? E é aí que acontece o problema, tá, pessoal? O que acontece? Quando dá um erro no VBA aqui, que a gente clica no... que aqui a hora que a gente executa, né, deu erro. Quando dá esse erro, o que acontece? As variáveis, elas são zeradas, tá? Elas passam a não ter valor. Então, se eu for vir aqui no teste 2 e tentar executar, ó, tem valor nenhum, tá vendo? A caixinha apareceu em branco. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Se o seu código estiver rodando lisinho, sem erro nenhum, o valor que você atribuir à variável vai manter.
mas se der algum erro no seu código, todas as variáveis vão ser zeradas, tá? Então, executando aqui novamente, ó, o Wellington Vito. Agora eu vou executar a parte de baixo aqui, ó. Funcionou perfeitamente. Agora vamos a um outro conceito aqui, né? E se eu criasse um outro módulo, né? Aqui, vamos criar a macro test3. E aqui eu tentasse, né, exibir na tela o valor da minha variável A, né, que está aqui no módulo 1. Será que eu conseguiria? Vamos ver. Ah lá, está falando que essa variável não existe. Por quê? Deixa eu parar aqui, né? O que acontece? Aqui eu declarei a variável aqui em cima e eu usei essa palavrinha aqui, ó, palavrinha din. O que acontece? Usando essa palavrinha din, essa variável A ela só vai ser exibida para as macros que estão dentro desse módulo, que no caso é o módulo 1. Se eu quiser que o A, né, a minha variável A, seja visível em todos os módulos do meu projeto, eu tenho que apagar essa palavrinha din aqui, ó, e escrever a palavra public, tá? Com essa palavra public, ela se torna uma variável pública. Todos podem ter acesso a ela. Então, agora eu vou voltar aqui no módulo 2. Né? Bom, primeiro eu vou vir no módulo 1 e vou executar essa macro aqui, a macro teste, só para a gente atribuir esse valor à variável. Então, vamos executar. Olha lá, o Wellington Vito, né, foi atribuído. A partir de agora, a variável A tem o texto Wellington Vito. Agora vamos vir aqui no módulo 2. Vamos tentar executar então a macro test3. Hora de executar, ó, funcionou perfeitamente. Por quê? Porque eu coloquei a variável A como public, né? Aqui em cima, pessoal, vocês têm 3 opções, tá? Que vocês podem colocar. Vocês podem colocar o din, vocês podem colocar o public e vocês podem colocar private, tá? O que é private? Private, como vocês já devem imaginar, significa privado. Ou seja, essa variável A ela vai ser apenas visível para esse módulo 1. Ou seja, quando nós colocamos din, por padrão, o VBA já entende que é private, tá? Só para vocês entenderem que aqui em cima vocês escreverem din ou vocês escreverem private, vai ser a mesma coisa, tudo bem? Só para vocês saberem que essa palavra aí também existe, né, no VBA, essa instrução, né? Vamos agora então mostrar para vocês uma outra instrução existente aqui no VBA. Vamos supor que eu não queira, né, que a minha variável aqui A ela seja global. Vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Vamos supor que eu tenho uma variável aqui que seja a minha variável id, tudo bem? E essa variável id ela vai ser do tipo integer. Aí, para essa variável id, eu vou atribuir, eu vou atribuir para ela o seguinte valor, que o id, né, eu vou até fazer na linha de baixo para vocês entenderem melhor, que o meu id vai ser igual ao meu id mais 1, tá? Como eu não havia colocado um valor ainda para a minha variável id, por padrão, né, devido a ela ser do tipo inteiro, por padrão, ela é o número que vem armazenado nela por padrão é o número 0. Então aqui embaixo, o que eu fiz? Eu peguei a minha variável id, eu coloquei que ela seria igual ela mesmo mais 1, certo? Então, o que acontece? Quando eu executar esse código, a minha variável id vai estar valendo 0, 0 mais 1 é 1, a minha variável id vai passar a valer 1, certo? Então vamos lá, msgbox id. Então vamos executar esse código para visualizar aí. Está valendo 1. Ah, Wellington, então agora que ela está valendo 1, se você executar de novo, ela vai valer 2? Não, ela vai continuar valendo 1. Por quê? Por causa que essa variável aqui ela está dentro desse método. E cada vez que o método é executado, é criado novamente essa variável. Essa variável ela não fica estática aqui, entendeu? Cada vez que o código é executado, é criado a variável id novamente. Ah, mas tem alguma forma de eu fazer com que essa variável id seja estática? Ou seja, eu crio ela uma vez e depois eu não precise criar ela novamente? Tem.
em vez de din aqui, ó, vocês vão escrever a palavra static, tá? Escrevendo essa palavra aqui, a sua variável vai ficar estática, o valor dela não vai ser zerado. E esse static aqui, pessoal, você só consegue usar ele dentro da macro, tá? Se você tentar colocar static aqui em cima, tá? Não vai dar certo, vai dar erro, tá, pessoal? Tem que ser só dentro da macro. Então, estou transformando a minha variável id em uma variável estática. E agora eu vou tentar fazer essa dinâmica junto com vocês. Ó. Então, vou executar o código, está valendo 1. Vou executar de novo, valendo 2. E por aí vai, pessoal, valendo 3. Bom, eu não precisei, então, colocar essa minha variável id como pública. Eu apenas utilizei ela aqui dentro, colocando ela como estática. Lembrando que como ela está aqui dentro, essa variável id, ó, ela não é visível, tá, nas outras macros. Então eu vou tentar executar aqui, ó. Observe que foi gerado um erro, né, falando que a variável id é não definida. Eu vou parar aqui, né, a depuração do nosso código. E agora, ao tentar executar a macro teste, que é a macro que tinha o id, vocês vão reparar que o id vai voltar a valer 1. Tá? Por quê? Porque houve um erro aqui no VBA e como eu falei para vocês anteriormente, quando existe um erro no VBA, todas as variáveis são zeradas novamente. Tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito aí, das variáveis e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!